Oi, gente, tudo bem? Estou feliz em estar aqui mais uma vez hoje. Meu nome é Deise, estou aqui com o irmão Daniel, através do médium Carlos, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para que o nosso ano seja melhor, já que a gente está nessa transição, né, de 2021 para 2022. Então, ao invés da gente esperar que o ano seja melhor, o que a gente pode fazer? Olá, obrigado a todos vocês que estão conosco. Estamos aqui com nossa irmã Deise e irmão Uriel e irmão Carlos, que me concede nesse momento, no processo mediúnico, e me emprestar o seu corpo para que eu pudesse estar aqui falando com vocês. Espero que possamos aproveitar bem esse vídeo. Obrigado, paz para todos. Então, irmão, para começar, como que a gente pode avaliar se o nosso ano foi bom ou se o nosso ano foi ruim? Que lógica a gente tem que utilizar para fazer essa avaliação? Na realidade, essa avaliação não deve ser anualmente, não é? Deve ser constante. Se possível, todos os dias. Quando coloca lá a cabeça no travesseiro para dormir, fazer uma análise de tudo o que você fez durante o dia, né? No processo de tudo que pensa na relação, no trabalho, os relacionamentos consigo mesmo, interpessoais também, uma série de coisas. Mas a melhor maneira de você saber se realmente valeu a pena o seu ano que está se encerrando é você buscar um conhecimento mais profundo de si. Porque quando se busca esse conhecimento mais profundo de si, você pode estar fazendo essa análise. Análise de quê? Do que eu estava o ano passado, eu estava há meses, que aspecto eu melhorei, principalmente naquelas questões mais internas. Então, é isso aí que você tem que saber, que se você tem consciência que você melhorou algo dentro de você, com toda certeza o ano foi maravilhoso. E normalmente as pessoas têm um olhar para a matéria. Aí pensa, esse ano foi bom, eu consegui comprar um carro novo, eu consegui fazer uma viagem, mas isso é muito pouco para essa relação de espírito e matéria, não é? Você podia falar um pouquinho a respeito, assim, da importância da gente definir metas? A pessoa fazer um planejamento com objetivos, claro, não colocar somente objetivos materiais, mas objetivos também pessoais de crescimento pessoal para aquele ano, porque a gente ainda fica um pouquinho preso a isso, né? Então, isso é importante, a pessoa sentar, analisar, ó, como você falou, né? O ano que passou foi assim e tal, então eu quero que esse ano que tá vindo seja melhor. Apesar que a gente sabe que é só uma mudança no calendário, mas existe essa necessidade de a gente definir metas para o próximo ano, para que a gente possa trabalhar para aquilo ali acontecer? E na verdade a vida ela não sai do lugar, não segue, se você não tiver um projeto. Imagina que você está lá em alto mar e você não tem uma bússola, você não tem um destino. Fica vagando Com pelo mar, não certeza. é? Fica à deriva. A água joga para lá, o vento para lá e você vai indo. Uhum. Não, a vida precisa de projeto, precisa de sonhos, de metas, para que você possa buscar até um entusiasmo para viver e realizar. Senão, não tem sentido. E também tem outra coisa, que a espiritualidade que colabora com vocês, aqueles seres mentores que estão responsáveis pelo também parte da orientação dentro do aspecto reencarnatório, eles precisam que vocês tenham uma definição. O que é que quer? Como que vai ajudar, né? Quer até ajudar, mas se você não tem uma definição, não tem uma direção, fica difícil. Então precisa criar metas, mesmo que não se cumpra, porque muitas coisas acontecem que nós queremos uma coisa, quando chega no meio do caminho a gente, não, eu não quero mais isso, eu estou pensando em outra coisa. Isso muda muito, como o irmão Robson fala, o importante não é o ponto, o destino, mas o caminho, não é? É. Isso aí que você falou entra um pouquinho no meu próximo questionamento, né? A gente tá aí mais ou menos há uns 2 anos, com todas essas coisas que a pandemia trouxe pra gente, e muita gente tinha projetos. Muita gente acreditava que 2021 seria um ano melhor do que o de 2020, porque as vacinas iam chegar e todo mundo fez seus planos e tal, e muitas coisas não aconteceram porque essa questão da pandemia acabou um pouco dificultando. E eu acredito que dificultando não só na parte material, porque muitas vezes
se a pessoa não consegue aquele objetivo, sei lá, profissional, né? Tem um objetivo profissional, ela acabou não conseguindo aquele objetivo, consequentemente vai mexer com a parte emocional dela, né, com os outros corpos. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho como que a pandemia acabou interferindo, né, no projeto de tantas pessoas, mas assim, vendo obviamente o lado bom de tudo isso. Tudo que nos acontece tem um porquê e sempre para melhor, para crescimento, não é? Agora depende da visão de cada um. Essa pandemia mesmo, por mais difícil que seja de aceitar as dificuldades que passaram e estão passando, foi necessária. É necessário tudo isso. Mas adiar uns planos também não é perda de tempo, porque quando você adiou por causa da pandemia alguns projetos, você tem que entender que você aprendeu coisas também que vai favorecer você na Até execução realizar que desse futuro seu. aham, Olha, eu entendi. tenho que ter mais cuidado com isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ter mais obstinação, eu tenho que ter mais vontade. Olha, isso aqui vale a pena, aquilo não vale. Também muita ansiedade, muita busca sem tantos valores, não é? Sim, Então, sim. muitas coisas, esse momento é um momento de reflexão. Então, não pode, como nós falamos sempre, não pode ter a pandemia como uma inimiga. Ela é uma amiga que vem dizer: olha, Para, pare, é isso. busca refletir e reprocessar. Sim. Você falou um pouquinho sobre da gente, né, se avaliar todos os dias e não esperar virar o ano, né? Você podia falar um pouquinho da importância, assim, da gente entender que o amanhã é o fruto do hoje. Então não tem como a gente querer um ano melhor se hoje a gente não está plantando coisas para que o ano que vem seja melhor. E uma pessoa chega aqui e se adianta à frente de nosso irmão Lamarrião e pergunta: irmão, você pode me dizer como vai ser meu próximo ano? Ele falou assim: tá, posso. Agora me diga como está o seu hoje, como está agora. Por quê? O resultado do que você é hoje será seu amanhã. Então, se você quer um ano novo, diferente, um ano novo que vai te propiciar não só as coisas materiais, mas um crescimento de forma homogênea e segura, precisa que você comece a avaliar-se e também procurar empreender valores que estão lá dentro para articular o seu movimento no dia a dia e nessa proposta encarnatória. Em relação às falhas, irmão, que a gente tem, né? Acredito que muitos que estão assistindo o vídeo devem se identificar com isso. Existem algumas falhas nossas, pessoais, que são desafios muito grandes. A gente sabe que a gente precisa melhorar naquilo ali, mas ainda é difícil. Não é que é difícil, a gente diz que é difícil, né? Tudo é possível. Mas são pontos que pra gente é mais complicado de vencer. Vamos supor, uma pessoa muito irritada que se irrita por tudo. Ali é um ponto para ela que ela quer vencer, mas que ela não consegue, e aquilo ali atrapalha a vida dela, atrapalha os objetivos dela. Como que essa pessoa pode, já que ela quer tanto, né, vencer essas falhas? Acredito que todos que estão aqui devem ter falhas que não conseguem vencer ainda, mas que querem sim vencer isso. Além, óbvio, da vontade, né, porque tudo é a vontade de cada um. O que que a gente, né, pode fazer para que essas falhas que nos incomodam, mas que ainda é difícil para a gente trabalhar, o que que a gente pode fazer para vencê-las? Primeiro lugar é ter aceitação. Aceitação de si mesmo, das falhas, buscar entender que você é um ser em evolução, que os supostos erros fazem parte desse caminhar. Porque senão não precisaríamos das metas, Uhum, das tarefas, das provações, não é? aham. Então, uma série de coisas. Você, em primeiro lugar, tem que se aceitar como é, com todas as limitações, as dificuldades, mas estando nessa proposta de, sobretudo, vencer a si mesmo, vencer as suas limitações, as suas dificuldades, as mazelas que carrega. Então, precisa de um entendimento mais consigo. Uhum. Então, não adianta você se chocar, porque eu tenho uma paciência muito grande com o nosso irmão Carlos, tá bem? Mas Uriel me tira do sério. Sim, esse é o momento, mas vai trabalhando, porque não é o irmão Carlos que vai te deixar tranquila e nem o nosso irmão Uriel que vai te deixar desequilibrada. É você que precisa se ajustar, independente do outro. Sim, Você que precisa se melhorar. Porque muitas vezes nós estamos colocando, apontando o dedo para o outro e responsabilizando os outros pelos nossos fracassos, verdade. pelos nossos supostos erros, não é?
É mesmo, a gente costuma fazer isso, né, como a gente falou da pandemia, muita gente até pode ter tido possibilidade de realizar seus projetos e acabou colocando meio que a culpa na pandemia para justificar que não alcançou aquilo ali, né. É, muitos, não é, podem ter esse pensamento, mas é um pensamento que atrapalha mais ainda a evolução, Atrapalha do porque que você ajuda. fica responsabilizando os outros. Perde tempo e não corre É, atrás. Eu lembro que vocês sempre falam para na virada do ano a gente tentar estar em equilíbrio, estar disponível para a espiritualidade, para ajudar as pessoas que precisam. Claro, isso tem que ser todos os dias, mas eu lembro de vocês falarem isso, tanto que no primeiro dia do ano, né, antes da pandemia, claro, a gente sempre tinha a nossa vibração, que era da paz mundial, e a gente fazia, né, independente de ter trabalho ou não, a gente sempre fez isso. Você podia falar um pouquinho como que funciona essa transição de ano no plano espiritual? ali pode ser um momento muito especial, porque passa da unidade para o coletivo essas vibrações. Então, se você está em meio a algumas pessoas que estão ali na virada de ano, por exemplo, não com bebida, encharcando de comida e de bebida, mas dentro No de um equilíbrio. equilíbrio, está nessa expectativa e dizendo: nós, esse ano nós vamos vencer, tenho projetos, eu tenho tudo. Isso é fantástico. Porque as vibrações elas estão sendo emanadas, não é? E também estão envolvendo vocês e outros. São parte do indivíduo para o coletivo. Quando todos pensam positivamente, quando todos têm essa linha de sintonia de realizações, não é só as coisas materiais, Uhum. mas em todo, porque você ele deve pensar ele como um todo, não é só as coisas materiais, senão ele não tem sentido, não é? É. Pois tem tudo, mas fica vazio. Então, é importante. Agora, você não pode criar uma festa, criar um momento festivo, criar, sabe, todo esse aparato de coisas que enche os olhos, mas os corações vazios. Por ilusão, né? Isso não vale a pena, não é? Irmão, a cada ano que passa, a gente percebe que os desafios, né, para a humanidade têm aumentado. É como se cada ano fosse um mais difícil do que o outro, como se a gente fosse testado o tempo inteiro. Veio a pandemia, eu acredito que mesmo quem não é ligado à religião percebeu que a pandemia veio para poder fazer a humanidade acordar, né? E vocês falaram muito com a gente sobre isso. Mas assim, por que que a gente, em meio a tantas notícias ruins, em meio a tantas coisas ruins que vem acontecendo na humanidade, né? Por mais que a gente sabe que tudo é para uma melhora, por que que a gente ainda resiste tanto em mudar? E fazer mudanças não é fácil, não é? Uhum. E principalmente as mudanças internas. Então, temos uma certa resistência em mudança. E outro aspecto é que as pessoas não se preocupam, elas não têm um entendimento de que a vida, ela procede, não é? E não vai parar, mesmo que havendo a morte física. Então, não tem uma clareza de que quanto tempo você vive. Aí fica só limitado a algumas décadas de uma encarnação. Não entende que ele é eterno, que vai ter vários momentos encarnados, experiências e tudo isso. E quanto mais cedo ele buscar essas mudanças, melhor vai ser para a sua caminhada, né? Por que que ainda é difícil a gente priorizar essas mudanças? A gente prioriza outras coisas na nossa vida, cuidados com outras pessoas, na parte profissional, na parte material, mas a gente não prioriza a nossa reforma íntima, porque às vezes a gente espera que as outras coisas deem certo e depois partir para essa reforma. Eu acredito que se a gente focasse na reforma, com certeza o restante seria mais fácil. É um grande engano, não é? Mas é visto por nós que a vida material tem um poder muito grande sobre o ser encarnado, porque é muito colorida, é uma cortina de valores que leva você a entender que aquilo é que é mais importante. E aí ele vai entrando por esse caminho, e quanto mais ele tem, quanto mais ele vai se iludindo, vai se conduzindo por esse caminho, e o eu mesmo vai ficando de lado, não vai tendo tanta importância. Então Uhum. você chega para a pessoa assim, que trabalha tanto e que corre aqui, que viaja aqui, resolve isso, faz um monte de coisas, você fala: olha, você precisa dar uma parada, fazer uma meditação, um relaxamento, fazer uma academia, fazer uma caminhada, buscar um momento mais de lazer. Ah, não, eu não tenho tempo para isso. Daqui a pouco a doença vem, olha,
Parou, Obrigada. Vai não ser é? obrigada a parar. Então é isso, quando você não tem tempo para cuidar, para viver a sua vida, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Então precisa estar bem atento com isso. O que que eu quero? Ter limites, saber dos seus limites, porque senão o mundo lá fora vai levando mesmo. É muito contagiante e nos tornamos presas. E muitas vezes a gente fala assim: "Mas eu não sou materialista, mas eu não sou", e é, né, porque no momento que a gente até tá com o celular ótimo ali, mas surgiu um outro, você já quer comprar aquele outro ali, nesse já você já é materialista, porque se aquele ali tá te servindo, pra que você vai trocar? E o conceito de materialista, para mim, materialista é aquele que não se vê como espírito, com o processo de evolução, seja dele, de toda a humanidade, do planeta, de todas as espécies. Ele só quer usufruir daquilo, só quer se apossar daquilo. Então, é isso, ele não se vê como um ser comprometido. Entendi. Então, irmão, para terminar, você poderia falar se, assim, existe previsões melhores, posso dizer assim, para a humanidade, ou é isso aí mesmo, os desafios vão vir, a gente vai ter que aprender a lidar com isso? Infelizmente, não temos muito perspectiva assim de grandes avanços em relação à conduta moral do ser humano, porque tudo que nós estamos vendo aí é falta, Desse né, cuidado, né? desse cuidado que é, nós chamamos a moral essencial do ser, não é? Sim. Que seria se ocupar com a vida, com o semelhante, com o meio ambiente, com os animais, com tudo que a vida te permite ali naquele momento. Uhum. Então, esta é a imoralidade, quando você vive egoisticamente, não se preocupa com o outro, com nada, só quer usufruir de tudo, isso não vai trazer um futuro bom, não é? Então, a nossa visão em relação ao todo, não desanimador, mas vocês vão ter muitos problemas com a fome, com a miséria, a desigualdade. A violência vai se acentuar mais e também vamos dizer aquilo que mais é preocupante, que não é a degradação do planeta, porque isso é uma consequência, mas a corrupção tende a aumentar muito mais. Então, enquanto o homem estiver vendo o ouro como a solução do mundo, mais distante ele vai estar dessa moral universal, não é? E também a questão das doenças, muito mais, e outras doenças irão aparecer, por mais que a ciência busque avançar nesse sentido de procurar amenizar, não é? E também vir as curas, vai vir muitas curas Sim. também, Mas aí vão mas surgir novas, né? novas. Outra coisa é essa questão espiritual, que não tem muita perspectiva de mudanças agora. Então, o extremismo vai falar muito, principalmente nas religiões que tendem a crescer, e aí ter essa provocação. Então, as perspectivas nesses sentidos são um pouco tristes para nós. E antes que quem está assistindo se desanime, eu acho que isso é mais ainda um impulso para a gente tentar também fazer o nosso melhor. Para quem sabe, em breve a gente poder estar como vocês, ajudando os outros também, né? A gente sabe que sozinho a gente não vai, né, para lugar nenhum, então não fiquem tristes, eu sei que é complicado, porém vamos pensar que é para impulsionar para nossa mudança. É necessário que cada um tome a sua parcela de responsabilidade. O que eu posso fazer para que esse mundo seja melhor? Nós somos agentes multiplicadores. Então, se eu busco ser um ser consciente e responsável com a vida, nosso exemplo, nossa vibração, com toda certeza vai ajudar também outros a esse despertar. Então, gente, é isso. A conversa foi boa, né? Deu pra gente. Eu mesma, muitas coisas que eu pensava, já vou pensar de outro ângulo, conforme as orientações aqui do irmão. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês também utilizem para refletir, né? Para pensar um pouquinho, assim como eu também vou fazer isso. E agradecer ao irmão por esse momento, né? Muito obrigada. Eu agradeço a você, nosso irmão, a espiritualidade que também compartilham conosco esse momento. E vocês que estão daí, que vê esse vídeo, possa também divulgar, não é? Como ela falou, Isso, e espalhar. nos ajudar a levar essa mensagem de conforto, de otimismo, porque a vida vale a pena. É só cada um cuidar que vai, né, o mundo vai ser melhor. Fique em paz. Que assim seja.